noite, pessoal. 10º dia, acabou o festival. Escolhi até um cenário um pouquinho mais melancólico aí para essa despedida. A gente teve 10 dias de muito conteúdo, muita coisa legal. Aqui o canal Zack Lima, a gente começou essa história de Raw Sessions aí para tentar cobrir um pouco da programação e das diferenças aí desse festival. Hoje, como ontem, eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo, especificamente de hoje, mas eu quero trazer um longa que eu acabei deixando passar um pouco, não falei tanto, mas eu terminei de assistir hoje e eu amei. Então, vou voltar um pouquinho no tempo. Queria falar que a minha playlist, ela tá em mudança, porque agora a gente começa a perder um pouco dos conteúdos que ficaram disponíveis por 7 dias, né? Como já estamos no 10º dia, os 3 primeiros dias, infelizmente, a gente não tem mais disponíveis. Amanhã a gente perde o quarto e por aí vai, né? É, mas eu vou continuar atualizando e espero que dê tempo de vocês assistirem tudo que tá lá, ou pelo menos uma parte, ou pelo menos comecem a acompanhar agora o final do festival e pegar os principais filmes ali, né? E se interessarem e conhecerem um pouquinho mais. Hoje a gente não tem muita coisa. A gente tem aqui sete festivais que trouxeram alguma coisa. Nesse momento está rolando a festa de encerramento, que é uma performance ali do DJ Questlove. Para quem não conhece, ele faz toda a questão ali do Tonight Show do Jimmy Fallon, mas ele é super conhecido, um blaster produtor musical. E ele tá fazendo uma festinha de encerramento ao vivo ali, famosa live, assim, né? Mas eu vou falar um pouco aqui sobre o conteúdo, né? Eu vou começar pelo primeiro curta que eu assisti hoje, que é um curta selecionado pelo Festival de Mumbai, chama Awake. Eu achei ele bem legal, ele fala bem sobre o que é um relacionamento e o que as pessoas sacrificam e até quais são os limites de um relacionamento, numa trama bem bonita e bem construída. Eu gostei bastante e tá lá na minha listinha de recomendação. É, a atuação é muito boa, muito intensa e a entrega para os personagens numa história que é um pouco complicada, eu achei super bem dosado, assim. Além disso, a gente tem um longa do filme do festival desculpa. A gente tem um longa do festival de Sydney que chama Mystery Road. Ele é um longa meio suspense, assim, de investigação, mais ou menos na linha do longa tcheco de ontem. Não consegui terminar de assistir, mas me parece bem interessante, é uma trama bem legal. Mistura um pouco de detetive com cowboy da Austrália, então é uma coisa super diferente do que a gente está acostumado, mas bem interessante. E a gente tem também de longas, a gente tem um outro longa que é. Desculpa, tá? A gente teve um outro longa do festival de Tribeca, que é um longa documentário sobre uma associação que chama We Cop Watch. É uma associação que foi criada principalmente por jovens negros para denunciar e perseguir e acabar com a questão da brutalidade policial. Então, a violência policial, principalmente contra a comunidade negra, né? E é uma associação de verdade, conta um pouco da história e do que eles fazem e por que eles foram criados, né? Acho que, obviamente, conversa muito com o que a gente tem ouvido hoje em dia. E, infelizmente, foi uma one-time screening, né? Então, só passou uma vez, não ficou salvo. Mas eu acho que vale, pelo menos, ir pesquisar sobre a associação, que é uma associação bem séria e eu acho que tem um papel super importante e relevante nos momentos que a gente vive hoje, né? É, eu acho que a gente podendo ajudar da forma que a gente puder, ou ter coisas similares aqui no Brasil, por exemplo, porque a gente vê muito isso falando, a gente tem visto muito falando sobre os Estados Unidos, mas aqui a gente sofre dos mesmos males, né? Talvez até num grau maior, assim, né? Se for ver os números, for pesquisar um pouquinho, você vai dar pra ver que a gente está numa situação também muito complicada, né? Então acho que talvez esses tipos de organização, tanto em protestos que a gente está vendo, quanto esse documentário traz pra gente uma organização mesmo que é feita para denunciar e evitar esse tipo de comportamento por parte da polícia. Eu acho que são super relevantes e talvez a gente possa seguir o exemplo deles, né? A gente tem 2 festivais que trouxeram seleções de curtas.
O Festival de Sundance trouxe uma seleção de curtas baseada em povos indígenas, em tribos um pouco mais, não diria esquecidas, mas um pouco menos comentadas, assim. Eu assisti duas super legais canadenses sobre tribos que eu super recomendo. Uma delas chama Throat Singing in Kangirsuk, Kangirsuk, não sei como pronuncia, mas é um curta muito curto, mas de um jeito muito bonito de mostrar a cultura e retratar um pouquinho do que e como vive uma tribo, né? Que a gente tem uma imagem e eles mostram ali que é um pouquinho diferente, um pouco mais moderno, talvez, do que a gente imagina tradicionalmente, mas sem perder essa raiz cultural deles, né? Que é muito, muito legal. A trilha sonora é esse throat singing, né? Que é um traço cultural deles e é bonito. É uma trilha sonora bonita e casa muito bem ali com as imagens que são mostradas. E o outro chama My Father's Tools, que mostra um pouquinho mais descolado, assim, dessa questão, né? Mas mostra um cara, né, que é de uma tribo fazendo uma cesta a partir de uma árvore, né? Então o artesanato ali, que é uma questão cultural também, que ele mantém e muito forte e dá para entender o trabalho que dá e por que eles querem manter, né? É super bonito, assim. Tem uma estética legal e eu gosto muito de ver esses vídeos do pessoal fazendo coisa com madeira, restaurando coisa, então pra mim foi super prazeroso assistir. E aí além dessa seleção de curtas, que tem outros, né, que eu não comentei, mas eu destaquei esses dois que eu gostei mais, a gente tem também uma seleção de curtas do New York Film Festival. São uns curtas um pouco menos experimentais do que a primeira seleção deles, me agradaram um pouco mais, e eu quero destacar um que chama Pelourinho, They Don't Really Care About Us, que é um curta que trata ali sobre uma questão de não emissão de vistos para negros americanos por parte do Brasil em 1927 e casa um pouco ali com a questão racial no Brasil mesmo. Pelo nome dá para imaginar, né, que também cruza um pouco com a questão do clipe gravado pelo Michael Jackson lá na Bahia, no Pelourinho. Então ele traz essa história lá de 1927. É uma carta que um cidadão americano mandou perguntando por que estava acontecendo isso e a resposta do governo brasileiro, mas ele traz um pouco para os dias atuais e faz esse cruzamento aí com a questão toda do Michael Jackson e essa frase que é super impactante, né? E muito reflexiva, eu acho, do They Don't Really Care About Us. Que a frase completa é All I Wanna Say is They Don't Really Care About Us, né? Então, tudo que eu quero dizer é que eles não se importam realmente com a gente. É uma frase bem forte e tem um significado muito grande. Então, é bem reflexivo também, né? E um outro curta que eles trouxeram chama Atlantics, que é da Moti Diop. Mati Diop. Provavelmente, de novo, errei provavelmente, mas tudo bem. E é um curta que foi o primeiro filme dela e que depois ela transformou, né, se baseou nesse curta para fazer um longa que foi lá e ganhou muitos prêmios, foi super bem falado. Eu ainda não consegui assistir o curta, mas eu já ouvi falar muito, muito bem do longa. Então eu acho que vai ser super interessante ver esse passo antes, né? Inclusive eu pretendo assistir o curta e pouco tempo depois assistir o longa para entender também a evolução da pessoa e como que ela progrediu ali na história, né? Além disso tudo aqui que a gente tem de conteúdo mais de filmes mesmo, a gente tem dois festivais que trouxeram um pouquinho de painéis ali, né? A gente tem o Festival de Locarno, que traz uma premiação e um discurso ali pro John Waters, que ele ganhou um prêmio, né? O Leopardo de Ouro ali. Ele é um diretor mais conhecido por ter feito Hairspray, o original, e depois ter sido produtor e conselheiro no mais recente ali. Então ele é bem conhecido ali por esse musical emblemático do cinema e da Broadway. E o Festival de Toronto traz uma conversa com a Tantu Cardinal, uma masterclass com ela ali, né? Ela é uma atriz e ativista canadense, também de descendência indígena ali, né?
e ela é uma super ativista pelos direitos e pela igualdade e a questão, toda a questão indígena, que também é muito forte lá, né? A gente tem isso aqui bastante forte no Brasil também, e ela faz um trabalho super bacana com isso lá no Canadá, né? Ela não é talvez tão conhecida por grandes filmes, mas acho que o principal filme que ela aparece é um filme que chama Danças com Lobos, que tem até o Kevin Costner, né, o ator principal, que é um faroeste ali, que foi bem famoso ali nos anos 70. E, mas ela tem esse grande papel de ativismo, e eu acho que é isso que ela traz de muito, muito bom, assim, né? Essa representatividade e essa luta toda que existe, né? Então esse é o conteúdo de hoje. É um conteúdo que fecha o festival e fecha muito bem. Foi uma lista bem selecionada. Eu particularmente gostei bastante ali dos curtas e longas que eu consegui assistir, os pedaços de longas que eu consegui assistir. Mas eu quero também trazer um longa que eu acabei deixando passar um pouco. Eu até comentei, mas eu não tinha terminado de assistir ainda, que chama Ice Cream and the Sounds of Raindrops, é, que é um longa muito, muito bacana do cinema japonês. Ele tem 74 minutos e é um único take, então não tem cortes, é 100% direto, trata ali sobre um grupo de teatro. Ele tem algumas questões de apresentação muito legais, né? Por não ter cortes, ele usa alguns efeitos, não necessariamente efeitos visuais, né, computação gráfica, mas algumas artimanhas ali muito bacanas. Por exemplo, quando o grupo de teatro está na vida real, assim, ele tem um formato de tela, né, um formato de vídeo, e quando eles estão ensaiando ou atuando, esse formato muda para você entender que eles estão entrando no personagem, saindo do personagem, são os atores conversando, são os personagens conversando. E aí ele conta a história tanto do grupo de teatro quanto da peça em si, ao mesmo tempo, num único take, com alguns atributos, algumas artimanhas ali muito bacanas. Eu achei, assim, um dos melhores filmes que eu assisti desse festival. Eu acho que vale muito a pena. Ele não é um filme muito longo, tem 1h15 ali, mas ele é muito, muito, muito bacana. Acho que não tenho mais muito o que falar. Então eu vou me despedir de vocês pela última vez, mas eu quero reforçar a importância desse festival. É o primeiro grande festival virtual que a gente tem, né? Acho que a gente mudou os tempos. O pessoal adora falar o termo lá do novo normal, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar e é super importante pra gente, né? Eu acho que eu tive acesso a conteúdos e todo mundo teve, que provavelmente a gente não teria em situações normais aqui no Brasil. Muitos filmes selecionados por grandes festivais que provavelmente não teriam ou teriam pouquíssima visibilidade na sala de cinema aqui do país. Poucos deles chegam a serviços de streaming também, fora alguns serviços mais independentes. E eu acho muito bacana essa iniciativa, que a gente vê que algumas mudanças grandes vão vir aí pela frente dentro do mundo do cinema e principalmente do mundo de festivais, né? Acho que essa tendência de festivais online vai, pelo menos parcialmente, vai se manter. Talvez a gente tenha festivais um pouco mais híbridos, uma parte presencial, uma parte online. Talvez a gente tenha uma disponibilidade maior de acervos dos festivais. A gente já sabe que os festivais estão sendo afetados agora e muito provavelmente vão ser afetados no ano que vem. Como eu comentei em acho que uns 2 vídeos atrás, as regras para elegibilidade de alguns festivais, por exemplo, elas vão ter que mudar porque está absolutamente impossível, literalmente impossível de serem cumpridas. E eu sinto que esse período de coronavírus, esse período de isolamento social, vai trazer muita mudança para o mundo do cinema como um todo, né? A gente tem produções que estão sendo concluídas remotamente, a gente tem toda a questão dos cinemas drive-in, que eu postei há um tempo atrás no Instagram, e que vai ter, por exemplo, o primeiro inaugurado em São Paulo, dia 16. A gente tem toda uma mudança de comportamento de consumo para o cinema. A gente tem um crescimento, um fortalecimento dos serviços de streaming. Eu acho que eles vão sair muito fortalecidos. E muitos deles, muitos novos, vão ganhar peso e sentir a necessidade. A Disney usou o Disney Plus nos Estados Unidos para lançar muitos filmes que estariam no cinema, teoricamente. Eles optaram por fazer esse câmbio. E acho que, assim, tem muita coisa que vai mudar.
e eu torço para que a gente continue ganhando conteúdo, né? Eu acho que eu comentei, né? O Festival de Annecy já anunciou um segundo festival online ali deles, então eu acho que é uma iniciativa super bacana. Eu fico muito feliz da gente ter tido acesso a isso. Óbvio que infelizmente não dá para ver tudo e talvez vi menos do que eu gostaria, mas eu acho que é um passo super importante para a democratização e acesso ao cinema e criação de novas plataformas para jovens diretores, enfim. Teve muita coisa boa que eu vi e que eu nunca nem tinha ouvido falar. Alguns festivais eu conheci um pouco mais a fundo qual que é a proposta e qual que é a ideia por trás. Então, cara, tudo isso foi importantíssimo. Então, obrigado ao festival por ter proporcionado isso a gente, a todos os 21 festivais participantes. Eu espero que venha muito mais coisa pela frente e eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Participaram aí 10 dias dessa jornada comigo. E eu vou trazendo mais informações, vou trazendo minha opinião, minha visão sobre algumas outras coisas. A playlist do festival vai ficar viva por um tempo ainda, pelo menos mais uma semana, com o que for sobrevivendo aí ao, ao período de amostra, né? O período de exibição que vai ter limite. Mas eu queria agradecer, pedir novamente aí para se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, seguir no Instagram e curtir, mandar feedbacks, mensagens, sugestões, dúvidas, enfim, qualquer coisa, eu tô aberto. É, Aproveitem a semana e não deixem de assistir a infinidade de conteúdo que a gente ganhou, tá bom? Obrigado.